Tudo se inicia com duas nações, o Império e a Soberania. As duas nações são inimigas e aqueles que vivem na Soberania são considerados bruxos. As bruxas possuem poderes astrais que o Império vê como um perigo para a humanidade. E uma pessoa em cada uma das nações buscam por um fim na guerra e a perseguição. Um ano atrás, um santo discípulo do Império chamado Iska libertou uma jovem maga de uma cela de prisão e ajudou a fugir. Mas isso levou à sua prisão e despromoção de santo discípulo, mesmo que tenha sido mais jovem a conseguir esse título. Um ano depois, o Império decide libertar Iska com uma condição. Ele deve derrotar uma bruxa, já que uma nova e poderosa bruxa surgiu na Soberania, conhecida como a Bruxa da Calamidade do Gelo, e descendente da grande bruxa Nebulosa, que tem causado muitos problemas ao Império na linha de frente. Bruxas assim são chamadas de puras, e o Império acredita que Iska é capaz de parar essa bruxa e acaba sendo libertado e informado de que será transportado para a linha de frente em 17 horas. Iska fala que deseja ter 3 membros em sua unidade. Quando de noite, os membros da unidade de Iska se reúnem, e eles são Jin, Nenê e a Capitã Miss Miss. Eles começam a viajar para o local da missão, e durante a jornada, Jin dá detalhes da missão e revela que a Nebulosa não está ciente de Iska ainda, já que eles não conhecem suas habilidades, porque ele estava preso. Basicamente, Iska é uma carta na manga do Império, mas Jin aponta que a Bruxa da Calamidade do Gelo também é perigosa, só que o objetivo de Iska é acabar com a guerra que acontece há vários anos. Um tempo depois, eles chegam no local da missão, onde um núcleo de reator de armas está localizado. Os magos astrais têm atacado o local, e isso impediu o engenheiro de finalizar o desenvolvimento do núcleo. Mas isso é apenas um ciclo vicioso que acontece há vários anos, onde os magos astrais destroem o núcleo e o Império volta a reconstruí-lo. Então por isso tentam negociar uma paz. A unidade recebe um relatório de que os soldados não estão enfrentando o poder astral no momento, e que estavam apenas esperando para se encontrarem. De repente, a unidade sente um ataque vindo em direção ao veículo, e eles saltam antes de serem atingidos, já que os magos passaram da defesa do Império, que precisam de reforços. Dois magos lançam um ataque poderoso em Jin, mas Iska facilmente o corta. Jin dispara e nota que são de vento, e logo mais magos astrais começam a surgir do chão, fazendo Jin perceber que os magos foram para o subsolo para evitar de serem detectados. Eles já estavam preparados para esse tipo de cenário e lançam uma série de foguetes anti-magia de seu veículo, facilitando assim para Iska eliminar os magos junto de Jin. Nesse momento, a assistente da Bruxa da Calamidade do Gelo, chamada Rin, aparece, e ela usa seu poder astral da Terra para invocar o Golem, mas o Golem não parece ter chance contra Iska, que fala para que a Capitã vá com Jin e Nenê ajudar as tropas do Império, e logo eles vão. Mas mesmo assim, ela continua lançando ataques e ele contra-ataca. Iska exige saber onde está a Bruxa da Calamidade do Gelo, mas Rin não permite saber. Iska avança rapidamente e a desarma de seu Golem, que tenta revidar, mas acaba no chão. A Bruxa da Calamidade do Gelo aparece de repente, após Rin ter distraído Iska, já que ela havia usado seu poder de gelo para congelar toda a floresta até onde o reator está. Ela ativa seu poder e o reator se quebra imediatamente. A Bruxa da Calamidade fica surpresa ao ver que Iska tem a habilidade de poder acompanhar Rin. Ela então se apresenta como Alice Liese Low Nebulous Nona. Alice cria vários ataques de gelo e lança, mas Iska os corta com sua espada poderosa. Ele até desperta um poder que lhe permite fazer clones da espada durante a luta e contra-ataca. Ele revela que seu objetivo é parar a guerra e surpreende Alice. Alice recua e fala para que ele se renda. Ela então revela que o seu próprio objetivo é unir as nações e fazer todos viverem em paz. Alice pisa em uma superfície macia e está prestes a cair no chão, mas antes Iska pega. A situação fica meio constrangedora e Alice rapidamente pula para baixo. Nesse momento, eles ouvem a unidade de Iska voltando, e Alice e Rin rapidamente se preparam para sair. Porém, Alice fala que Iska não terá sorte na próxima vez e vão embora. No dia seguinte, Alice decide visitar a cidade neutra para ver uma peça na ópera. A peça é tão emocionante que Alice se emociona e chora alto. A pessoa atrás dela acaba ouvindo e o garoto sentado atrás dela oferece seu lenço. As luzes então se acendem e revela que o garoto é Iska, e isso acaba deixando os dois chocados ao se verem na ópera. Após a missão do reator, Iska teve dificuldades para dormir, e a sua capitã diz que pode ser um efeito psicológico resultante de lutar contra a Bruxa da Calamidade. Ela propõe uma mudança de ares, já que isso funciona para ela, e pode funcionar para Iska também. Ela ainda tem ingressos para uma peça que será exibida na cidade neutra, e dá o ingresso a Iska, e também se oferece para levá-lo. Durante a viagem, Iska adormece e sonha com seu mestre Crow, já que Crow foi quem entregou as espadas lendárias a Iska. Durante a peça na ópera, Iska não conseguia se concentrar ao ver a garota chorando e por isso entregou seu lenço. Assim que Alice vê Iska, ela acredita que ele está lá para emboscá-la. Alice estava prestes a começar a lutar, quando Rin a lembra de que estão na cidade neutra de En, onde a violência é proibido. Alice se sente envergonhada por Iska ter ouvido seu choro, mas disfarça. Ela cumprimenta Iska e diz que se encontrarão outro dia para resolver a luta inacabada. Alice e Rin deixam a ópera e decidem comer algo. Elas visitam um restaurante, mas se chocam quando Iska também entra no restaurante. Alice o acusa de persegui-lo, mas ele alega que o restaurante é o mais próximo da ópera e que ele já tinha uma reserva lá. O trio então compartilha a mesma mesa e eles recebem um cardápio. Iska e Alice olham o cardápio para decidir o que comer, e quando a garçonete chega para anotar o
pedido, os dois pedem exatamente a mesma coisa e falam em sincronia. Enquanto comem, eles conversavam sobre como a comida é deliciosa e como o macarrão é a refeição favorita deles. Eles até discutem várias maneiras de cozinhá-lo, fazendo até mesmo Rin dar uma opinião sobre o seu macarrão preferido. Ao chegar em casa, Rin diz a Alice que intencionalmente não relatará o que aconteceu hoje para a rainha, e Alice também decide manter o lenço que Iska lhe deu. Ela tem dificuldade para dormir porque está pensando em Iska, e ao mesmo tempo, lá no Império, Iska tem pensado nela também. Assim que ele dorme, Iska sonha com uma garota que o ajudou em uma luta quando ainda era criança. Em seguida, durante o treinamento, uma das ex-colegas deles, chamada Rizia, que agora é conselheira especial da Força de Defesa, chega. Ela informa Miss que a sua unidade estará sob seu comando para a próxima missão. Rizia também ouviu que Iska está tendo problemas para dormir e decide dar a ele um ingresso para uma exposição de arte que também está acontecendo na Cidade Neutra. Já na Soberania, a mãe de Alice a chama. Ela mostra a Alice o corpo da fundadora da Soberania, Nebulus I. Ela está em estado crítico, mas ainda está viva. No passado, ela tinha uma irmã e a dupla era poderosa. O Império não sabe que Nebulus são duas irmãs, e eles ficaram felizes quando a outra irmã morreu, mas não sabiam que a fundadora ainda estava viva. Ela é muito poderosa, mas está em um estado de sono. A rainha diz que o vínculo mágico ao redor da fundadora começou a enfraquecer no dia em que Alice lutou contra Iska. A mãe de Alice a adverte para não lutar contra Iska e nem mesmo ir ao campo de batalha até entenderem que tipo de pessoa ele é, já que do jeito que as coisas estão indo, é possível que Iska seja mais forte do que eles pensam. Após a reunião com sua mãe, Alice diz a Rin sobre querer ir mudar de ares por estar tendo problemas para dormir e decide ir novamente para a Cidade Neutra, já que acredita que o último encontro com Iska foi uma coincidência e que isso não acontecerá novamente. Mas isso era apenas o que Alice pensava. Iska mais uma vez revela suas intenções de visitar o museu e Alice decide ir por outro caminho, mas acaba se perdendo até que Iska a encontra e se oferece a levá-la até a exposição de artes. Alice nega e sem querer revela ser uma princesa, confirmando então as suspeitas que Iska tinha. No fim, os dois observam as obras juntos e depois sentam-se em um banco público enquanto compartilham uma bebida. Iska diz que tem 16 anos e Alice percebe que é mais velha que ele. Um tempo depois, acontece que Iska simplesmente apagou por causa da bebida. Alice então percebe que Iska vira e acaba caindo por cima dela, que fica confusa por eles serem inimigos, mas ainda assim vê-lo tão relaxado. Em outro dia, Iska é convocado para a sala do Senado Imperial para conversar com os superiores. Iska é elogiado por suas habilidades de enfrentar a Bruxa da Calamidade, podendo até mesmo ter seu cargo de volta. Ele tenta apontar que falhou em proteger o reator, mas o Império diz que a sua missão era mostrar à soberania que eles também têm a sua própria arma secreta, e ele fez isso perfeitamente. O superior diz a Iska que sua próxima missão é capturar a Bruxa da Calamidade e lhe é garantido uma promoção a Santo Discípulo se conseguir. Mais tarde naquela noite, Iska afirma a Miss que está indo para a Cidade Neutra em uma missão, e ela se oferece para acompanhá-lo, mas ainda não conhece detalhes da missão. Enquanto isso, Alice relembrava no dia em que Iska adormeceu e ela pediu um táxi para ele. Ela recebe um dossiê sobre Iska e descobre que ele era um santo discípulo, mas foi despromovido após ter libertado uma maga que estava sendo mantida em uma cela. É relatado então que Iska é o mais jovem nesse cargo e é considerado um espadachim muito habilidoso. Alice então pede a Rin para que descubra por que Iska libertou a maga, e logo após sua mãe entra, e ela lembra que o Império é o maior inimigo deles, e ela lembra que o maior desejo da soberania é derrotar o povo do Império. Após sua mãe sair da sala, Alice chama a Rin para informar sobre seu plano de ir novamente até a Cidade Neutra. Ela espera encontrar Iska em Ain, porque há certas coisas que ela quer saber sobre ele. No dia seguinte, Iska e Alice se encontram novamente na Cidade Neutra, e isso já não é surpresa, pois agora parece realmente que estão em sincronia. Alice se apresenta a Miss e ela fica assustada ao saber que Alice é a Bruxa da Calamidade. Os quatro vão para uma área mais tranquila para conversar e Alice pergunta a Iska por que ele libertou a maga astral. Iska diz que a garota ainda era muito jovem, mas o Império não se importava com isso. Isso torna seu ponto de vista diferente dos do Império. Ele fala que quer acabar com a guerra e o ódio entre as duas nações, e acrescenta que deseja capturar Alice para usá-la como negociação de paz entre as duas nações, já que ele precisaria de alguém poderoso da soberania como refém para isso, pois a soberania seria forçada a sentar para um tratado de paz. Alice choca Iska ao dizer que sua mãe não se sentará para uma conversa de paz, mesmo que ela seja capturada, pois as pessoas da soberania odeiam o Império. Alice então propõe uma oferta para Iska se tornar seu servo, e ele desertará do Império para a soberania e servirá Alice. Eles continuam conversando sobre como a proposta é absurda, quando de repente um tremor ocorre e o céu muda de cor e racha. A fundadora então aparece no céu, citando a espada de Iska, e ele fica surpreso que a bruxa Nebulus ainda esteja viva. A fundadora sente a presença de Iska como alguém do Império e lança um ataque poderoso sobre ele. Enquanto isso, a mãe de Alice descobre que a fundadora foi libertada, o que a deixa muito feliz, pois ninguém pode enfrentar seu poder, mas isso também afeta todos ao seu redor, incluindo a soberania. Alice deveria estar do lado de Nebulus, mas está com muita raiva, porque os ataques a afetaram também. Ela decide se unir a Iska, já que havia ido lá para que pudesse conversar em paz. A fundadora fica furiosa que Alice ouse ficar em seu caminho e lança uma flecha de fogo, mas Rin intervém, só que acaba sendo derrotada. Iska sugere que Alice use seu poder de gelo para congelar o corpo de Rin e mantê-la viva. Miss então leva Rin até o hospital
hospital, e enquanto isso, Iska e Alice ficam para enfrentar a Fundadora. A Fundadora vê as espadas de Iska e as reconhece como as espadas de Crosswellwyn, deixando Iska surpreso ao saber que Nebulis conhece seu mestre. Uma batalha feroz ocorre entre a Fundadora e os dois, já que eles não aceitam as ações tomadas por Nebulis. Iska avança em direção a Nebulis, e Alice usa seu poder de gelo para criar uma parede de escudo para ele, até que ele alcance Nebulis, que tem um tremendo poder. Ele finca sua espada no chão e segura Alice e fala sobre como os dois têm o mesmo objetivo e que não importa se são de lugares diferentes. Alice se apoia em Iska e dispara seus ataques, e enquanto Iska avança, Alice é atingida, mas ainda assim ela dá apoio para Iska, que se aproxima cada vez mais e se defende de um ataque da Fundadora graças a Alice. Ele salta e faz um corte na Fundadora, a fazendo adormecer novamente, e no fim de tudo, ele fala para Alice que não poderá deixar o Império, mas a pede uma trégua temporária e ela aceita. Em um outro dia, Miss Miss e sua unidade visitam um cassino para tentar ganhar algum dinheiro. Miss Miss quer usar o dinheiro para comprar um tanque potente para que possam escapar se surgir algum problema, já que terão mais missões para fazer com Rizia. Enquanto fazem isso, Alice e Rin também entram no cassino e as duas decidem não visitar a cidade neutra dessa vez, para poder evitar encontrar Iska, mas acabam passando por Iska e sua unidade sem perceberem. Alice ainda continuava pensando em Iska e em como poderia planejar a próxima batalha contra ele, parecendo até mesmo um planejamento de casamento. As duas se dirigem até uma máquina de caça-níqueis e Alice insere sua aposta e ganha o grande prêmio. Nenê, que também estava lá, corre para parabenizar Alice, mesmo não sabendo quem é realmente, já que nunca haviam se encontrado antes. Nenê fala que se ganhassem esse prêmio, poderiam comprar o tanque para a capitã, e ao ouvir isso, Alice decide compartilhar seus ganhos e dá eles para Nenê, que corre até a unidade para informá-los do que aconteceu. Ela descreve Alice e faz Iska perceber quem é a pessoa de quem ela está falando. Depois de sair do cassino, Alice entra em uma barraca de uma cartomante. Ela revela sua intenção de ver Iska, e a cartomante verifica sua carta. Ela diz que a pessoa que Alice está procurando sempre está por perto, e acrescenta que a pessoa com quem Alice tem algum vínculo não pode destruir isso. Assim que Alice vai embora, Iska aparece e também fala com a cartomante, que acaba lhe dizendo exatamente a mesma coisa que disse para Alice. Em seguida, o Império informa a Rizia que ela deve mobilizar Miss Miss e sua unidade e enviá-los até um vórtice no Vale Mildou, junto ao sucessor do gladiador Aço Negro, que é Iska. Rizia então fala com a terceira divisão para informá-los sobre a próxima missão, dizendo que um vórtice está se abrindo e o Império não quer que a soberania coloque as mãos no vórtice, já que sem ele nenhuma das duas nações teria existido. Na soberania, Alice recebe um relatório sobre o vórtice e fica surpresa que a família Zoa, que está encarregada da área, não tenha dado um relatório sobre isso, e revela que a possibilidade de que a família Zoa possa querer manter o vórtice para si. Confiante, fala de que o Império também estará em movimento, pois o Canyon está próximo às duas fronteiras. Alice e Rin então encontram um representante da família Zoa, que é conhecido como Lorde Mascarado. O rapaz diz que eles não queriam relatar isso porque não consideravam um vórtice, mas sim uma perturbação de energia astral. No entanto, o chefe da família está a caminho para relatar isso. Ao chegar à base militar, Miss Miss encontra uma velha amiga chamada Shanotori Gregory. A reunião deles é interrompida quando Nameless ordena que todos se reúnam. Ele está vestindo um traje que cobre todo o seu corpo e informa aos soldados sobre a missão deles. Eles devem encontrar o vórtice e controlá-lo, e se não conseguirem, devem destruí-lo. Eles partem em grupos para encontrar o vórtice, mas a busca não teve sucesso algum. Durante a busca, Noro informa que 3 unidades desapareceram, mas Nameless decidiu não enviar equipes de busca para elas. Iska fica surpreso com isso e decide questionar Nameless, pois Nameless também é um santo discípulo e já foi seu colega, mas Nameless apenas o ignora e diz que a sua posição não é alta o suficiente para questioná-lo. A capitã então entra para perguntar em nome de Iska, e quando retornam aos seus aposentos, eles revelam que Nameless não respondeu a pergunta. Em seguida, Alice e Rin encontram a localização do vórtice e ficam surpresas ao descobrir que o Lorde Mascarado está tentando escondê-lo. O Lorde Mascarado aparece e diz que estavam prestes a relatá-lo, e uma garota usando uma máscara também aparece, sendo chamada de Kissing. Alice vai até o local do vórtice e encontra com o Mascarado, que fala que Kissing é uma pura, assim como Alice, e que há até a possibilidade dela ser mais forte que Alice. O Mascarado assegura a Alice que ela pode deixar a proteção do vórtice com ele e Kissing, mas Alice percebe o que realmente ele quer, que é iniciar uma guerra contra um império. Enquanto isso, Miss Miss e sua unidade estão longe da base em busca do vórtice, quando descobrem que há uma leitura astral por perto, indicando que magos astrais se infiltraram. Eles veem uma luz brilhante à distância, e quando Nenê verifica a leitura, ela percebe que era do vórtice. A equipe decide verificar, mas logo são parados no caminho por Noro e sua unidade, pois acontece de Noro ser uma espiã da soberania. Ela consegue capturar Miss Miss e a mantém como refém. De repente, eles ouvem uma voz ao redor deles, e era de Nameless, que usa sua camuflagem para eliminar toda a unidade de Noro. Ela é a única que resta e ainda mantém Miss Miss como refém. Ela começa a correr em direção ao tanque, e Nameless lança uma faca, mas Iska bloqueia, pois a faca teria acertado também a sua capitã, fazendo assim ela escapar, e logo Nameless também sai com a promessa de bombardear a base inimiga até que não reste nada. Agora na base da soberania, Noro chega com Miss Miss, que reconhece Alice, e estava prestes a mencionar seu nome quando Rin a golpeia, a fazendo desmaiar, e mantendo o segredo de Alice a salvo. Alice então decide ir à base inimiga para encontrar Iska, já que deseja lutar contra ele. Por outro lado, Iska e sua unidade ainda estão tentando encontrar uma
uma maneira de se infiltrar na base quando percebem que mísseis já estão sendo disparados. Iska consegue chegar lá a tempo e encontra Noro segurando Miss Miss. Ele consegue pegar a capitã e Noro tenta atacá-lo, mas Iska impede facilmente seu ataque. Nesse momento, Kissing aparece e Iska percebe que Kissing é uma pura, o que já o faz perceber que ela não deve ser subestimada. Enquanto isso, Alice e Rin chegaram à base do Império, mas ela estava completamente vazia, ou era o que pensavam. Nameless aparece e ataca Alice, que é defendida por Rin. De volta ao local do vórtice, Kissing e Iska começam a lutar, e ela cria um poderoso foguete e dispara contra Iska. Já Alice e Nameless começam uma luta. Alice vê que Nameless é bem forte, então decide mostrar do que é capaz. Ela usa seu poder para congelar tudo ao redor, mas Nameless consegue escapar. No vórtice, Kissing pensa que Iska estava morto, mas fica chocada quando ele sai ileso. Kissing deduz que a espada negra de Iska é para cortar a arte astral, enquanto a branca é para ressuscitar. Ela então cria outro feitiço e tenta atacar Iska, mas ele usa um ataque rápido para alcançá-la antes que seus ataques o atinjam e a golpeia em um ponto forte, a fazendo desmaiar. De repente, o Lorde Mascarado aparece e esfaqueia Iska nas costas. Ele pega Kissing e empurra Miss Miss no vórtice. Iska salta e consegue segurá-la, mas ao mesmo tempo, Alice também aparece e fala que poderá ajudá-los se Iska lutar contra ela na próxima vez que se encontrarem, e ele aceita. Ela usa seu poder para criar um piso de gelo que começa a levá-los de volta à superfície, mas o espírito astral do vórtice causa uma explosão, os separando, mas os mantendo a salvo. Em um outro dia, Rin percebe que Alice estava preocupada com Iska, e então sugere que continuem visitando a cidade neutra para que possam ter sorte de encontrar Iska em algum momento, podendo assim ter a tão esperada luta entre eles. Já Miss Miss acaba pedindo desculpas aos membros de sua equipe pelos inconvenientes que pode ter causado por causa de seu sequestro. A equipe a repreende, dizendo que não há necessidade de se desculpar, mas logo Mimi sente uma sensação estranha em seu ombro. Nesse momento, Rizia entra para informar a equipe que sua próxima missão será para se infiltrar na soberania de Nebulis. Eles ficam chocados com isso, mas Rizia diz que já estão fazendo planos sobre como será executado. Já na cidade neutra, Alice e Rin têm esperado por Iska por 3 dias, mas ele não apareceu. Rin aponta que Iska pode ter morrido quando caiu no vórtice, mas Alice está certa de que Iska continua vivo. Dito isso, ela então sugere que se separem para encontrá-lo. Enquanto isso, Rin tem outro objetivo: eliminar Iska, pois acredita que ele é uma distração para Alice, que está sujeita a ser a próxima rainha. E como as eleições estão chegando, as outras casas podem tentar derrubar Alice, que precisa de cada vez mais apoiadores. No Império, a equipe ainda está chocada com a missão impossível. Só que Miss Miss começa a sentir mais desconforto em seu ombro e eles decidem verificar. Miss Miss tira sua jaqueta e todos ficam surpresos ao ver o brasão astral em seu ombro. Eles deduzem que o espírito deve ter possuído Miss Miss quando ela estava no vórtice, porque o espírito a vê como uma hospedeira adequada para se tornar uma bruxa também. O Império definitivamente vai eliminar ela se descobrir, e a punição mínima é a prisão. A equipe não quer que isso aconteça e então decidem manter isso em segredo. Enquanto isso, Alice está frustrada por ter passado mais um dia sem encontrar Iska na cidade neutra. Mais tarde, Nenê, Jin e Iska se encontram para discutir o que podem fazer, já que não há como Miss Miss esconder o brasão de um santo discípulo. Nisso tudo, Iska acaba tendo uma ideia enquanto discutem. No dia seguinte, Iska leva Miss Miss à cidade neutra, pois o Império não pode fazer nada com ela quando ela estiver por lá. Iska menciona que tentarão encontrar alguma forma de ajudá-la e também de acabar com a guerra, e isso a emociona. Ela se levanta para pegar algo para beber para os dois, mas nesse momento Alice aparece. Os dois ficam felizes e envergonhados por se encontrarem, mesmo que não demonstrem. Iska fala que está na cidade neutra por ter surgido alguns imprevistos. Ela pede para ele contar, e quando Iska estava prestes a contar por conta da pressão que Alice estava fazendo, Rin aparece. Ela oferece uma bebida a Iska e ele aceita, mas acaba caindo no sono de repente. Rin confessa que colocou um sonífero na bebida, só que não esperava que ele fosse beber, e se arrepende de não ter colocado um veneno mortal. Só que Alice a repreende por fazer isso na cidade neutra. Rin diz que a única opção é levar Iska sob custódia, e ela o pega, mas Miss Miss aparece de repente e se surpreende ao ver o que Rin e Alice estão fazendo. Alice diz que não pode explicar e isso enfurece a capitã. De repente, uma luz emana de seu brasão e ela corre em direção a Alice, mas ela usa seus poderes de gelo para contê-la, fazendo Miss Miss assistir Iska ser levado. E mais tarde, Rizia informa ao imperador que Iska foi capturado pela bruxa do gelo. Alice instrui Rin para que Iska não seja levado à capital ou a qualquer outra cidade principal de Nebulis, pois certamente seria executado rapidamente, mas no final decidem levá-lo até a província 13 de Nebulis, chamada Alcatraz, onde a tal prisão é feita para apenas prisioneiros. Após sua discussão com o imperador, Rizia conversa com os chefes militares. Eles dizem para ela continuar a operação secreta, mas ela informa que o imperador deu prioridade ao resgate de Iska. Rizia conta aos superiores seu plano de se infiltrar em Alcatraz e libertar o homem conhecido como o demônio herege, Salinger, que foi contra a antiga rainha e preso por isso. Rizia então contata os membros da equipe de Iska e ela mostra o plano que pretendem usar para entrar em Nebulis sem serem detectados. Ela apresenta um spray projetado para imprimir energia astral, o que deve ser suficiente para não serem detectados. Além de permanecer por uma semana, Rizia pega o item e o usa em Nenê, formando assim
assim um brasão astral falso. Jin pega um dos recipientes e pede para Miss Miss mostrar o seu ombro e o coloca aonde estava localizado o brasão astral original, fazendo assim parecer um falso. E por fim, Jin também aplica, ficando então preparados para irem ao resgate de Iska. Alice e Rin ainda estão transportando Iska, até que Alice começa a tocar nele, mas Rin acaba balançando o carro para desviar de um gato, fazendo assim Iska cair por cima de Alice e logo em seguida acordar, fazendo-a se questionar com o quão alto deve ser o nível de tolerância de Iska, pois ele não deveria ter acordado. Alice rapidamente diz a Iska que Rin agiu por conta própria e não recebeu ordens de ninguém. Rin também culpa Iska por ter aceitado a bebida facilmente sem suspeitar. Enquanto isso, Jin e o resto da equipe conseguiram passar pelas fronteiras de Nébulis. Alice, Iska e Rin chegam a casa na soberania. Iska tá algemado e Rin gostaria de mantê-lo assim, por não confiar nele, já que ele pode tentar algo para escapar. Enquanto isso, Jin e o resto da equipe descobrem que Rizia também está em Alcatraz, se preparando para irem até a prisão Olelugan para salvar Iska. Quando Alice sai do cômodo, Rin pega uma faca e faz um corte em sua mão para incriminar Iska, caso venha a acontecer algo, mas logo tenta matá-lo. Ela tenta infligir golpes em Iska que fica desviando, no entanto, Alice volta a tempo para impedi-la. Já em outro lugar, Jin e o grupo conseguiram se infiltrar na prisão, mas Rizia seguiu por um caminho diferente. Eles ficam presos com isso e concluem que Rizia tá lá por outro motivo, já que é extremamente raro uma santa discípulo como ela deixar o Império, pois devem ficar e fornecer segurança ao Imperador. Por isso, sua ausência mostra que o que ela busca também é importante. De volta a Iska, Alice decide se algemar junto, mas o plano falha quando Alice precisa usar o banheiro e percebe que as chaves estavam com Rin, que havia sido dispensada. Iska é então algemado a Rin, que havia voltado, e ela revela que seu plano é mantê-lo trancado para sempre em Alcatraz. Quando Alice termina o banho, ela esquece que Iska estava lá e sem querer mostra a Iska o brasão em suas costas e pergunta o que ele acha. Iska revela que não considera aqueles que têm um brasão como demônios ou algo do tipo, e é um dos motivos pelos quais ele quer acabar com a guerra. Ele então revela que Miss Miss também se tornou uma bruxa, e isso não muda a maneira como ele a vê ou a respeita, e saber disso deixa Alice empolgada, além de saber que Iska a vê como uma rival, mas logo revela que Alice é descuidada por deixar sua toalha cair, a fazendo exigir que ele também fique desprovido de roupas. Enquanto isso, Rizia conseguiu se infiltrar na cela de Salinger para conversar com ele. E com isso finalizamos mais uma parte, pessoal. Comenta aí se vocês querem a continuação e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!